Boa, eu ia falar de outros lances primeiro, mas vamos falar desse do pênalti do Daverson. Mili, você achou que foi pênalti? Sim, eu também achei que foi. Achei que, aliás, o juiz foi muito bem na partida. Essa foi a falha dele. Eu acho que a expulsão foi justa, correta, é uma expulsão difícil, né? Porque com 30 segundos de jogo, você já tirar o cartão vermelho e expulsar não é fácil, mas ele foi lá, fez isso. O Galo o Galo, gente, assim, Hulk, Paulinho e Daverson, né? O Botafogo perdeu o maior marcador que ele tinha, o Gregory. O Galo falhou, o Galo fracassou. Foi um jogo que o Botafogo foi muito magnânimo, mas o Galo fracassou, assim, deu aquela amarelada, porque era jogo para o Galo ir para cima. Né? O Arthur Jorge não mexeu, mas o Milito poderia ter mexido. O Milito poderia ter colocado o time para cima, como fez no segundo tempo, né? Mas aí já foi tarde demais. Mas achei sim, Domi, Alice, que foi pênalti no Daverson. Mudaria a história do jogo. Agora, o fato é que, desde o primeiro tempo, você tinha um time com 10, mas muito concentrado no jogo, muito afim de ganhar, e um time com 11, que desde que estava com 11, começou a tocar a bola de um lado para o outro. Claro que o Botafogo estava muito bem fechado, mas parecia que o Galo estava achando que ia fazer um gol a qualquer momento. E eles estavam meio discutindo um com o outro. Não sei se vocês viram as imagens do último treino também, em que o Vargas brigou com o Daverson. Tinha alguma coisa, sabe? Emocionalmente me chamou a atenção. Agora, o Adnet abriu o dia evocando Bete Carvalho. Gente, quando ele fez isso, eu falei: não, acabou, o Botafogo vai ser campeão. Você não evoca, né, Dona Bé, a rainha, impunemente. É verdade, Mili, mas eu confesso que acho que quinta-feira teve um torcedor do Botafogo que fez o troféu da taça tatuado, né? Do Brasileirão e da Libertadores. Eu falei, meu amigo, esse aí zicou, agora já era pro Botafogo, mas aí eu acho que o Adnet conseguiu contornar essa zica e aí veio esse título. Quero repassar essa pergunta para você que está assistindo a gente. Você achou que foi pênalti nesse lance que o Atlético Mineiro reclamou muito? E o pênalti do Luiz Henrique, quer dizer, o Luiz Henrique sofreu o pênalti, né? Primeiro ele fez o gol, depois ele sofreu a falta do Everson, aí o VAR chamou, marcou o pênalti e o Alex Telles marcou. Também concorda com o juiz? Foi pênalti, Alice? Concordo. Acho que foi pênalti e acho que foi um lance de muita inteligência do Luiz Henrique, porque era um lance claro em que o Arana ia proteger a bola para o Everson simplesmente conseguir pegá-la dentro da área. E o Luiz Henrique, como eu falei, foi mais rápido e conseguiu chegar primeiro na bola. E aí o Everson não tinha mais o que fazer. Né? Não acho que foi um lance errado do Everson, não o culpo por isso. Acho que é talvez uma falha maior do Arana de não ter percebido a aproximação do Luiz Henrique, mas achei que o juiz acertou sim. E foi um jogo bom de assistir, né, Mili? Isso eu tava com medo também de ser um jogo muito truncado, de muita enrolação, de muita cera, mas não, né? Pelo contrário, foi um jogo muito dinâmico. No final, o Galo ainda perdeu algumas oportunidades na cara do gol, assim, não conseguiu fazer. E foi emocionante até o final. As duas. O Vargas que entrou, fez o gol, depois perdeu duas bolas na cara Nossa, do gol. Que ele normalmente não perde. Então não era para ser mesmo, né? Eu confesso, gente, que assim, quando começou o jogo e teve aquela expulsão, falei, agora o Galo vai para cima, né? Mas ficou quase um jogo de handball, sabe? O Galo na entrada da grande área, tocando para um lado, tocando para o outro. Aquilo me deu um certo. E me deixou um pouco com tédio, assim. Mas passou. Eu acho que o segundo tempo compensou tudo que a gente. E os gols do Botafogo, claro, né? Que não acordaram, não serviram para acordar o Galo, porque o Botafogo foi essas duas vezes para frente, fez 2 gols. Um lance de muita inteligência do Luiz Henrique. Aliás, eu acho que o Textor tem que, em nome de uma certa justiça poética, ligar para o Mário Bittencourt e agradecer o Fluminense ter vendido o Luiz Henrique por um preço de banana há muito tempo, né? Porque era óbvio que o Luiz Henrique era um cara fora de série, né? Não precisava ser. Eu mesma vi e disse: não vendam esse menino. Esse menino é craque, é uma joia do futebol. Venderam, e eu acho que está muito na conta do Luiz Henrique. E tem uma outra coisa bonita, assim, porque, tudo bem, o Luiz Henrique não estava na campanha. Ele estava na campanha do ano passado, né? Ele pegou um pouco da campanha do ano passado. Mas o fato é que tinha. O Adrielson estava em campo, o Marlon Freitas estava em campo, o Júnior Santos entrou e fez o terceiro gol. Tinha muita gente da campanha do ano passado representando esse Botafogo. E isso é muito importante. Falar, é um outro time. Não é, não é. É o mesmo time que fracassou o ano passado, escreveu essa história absurdamente improvável esse ano.
Luiz Henrique, craque da partida e craque do campeonato, Alicia? Ah, sem dúvida, merecidamente, merecidamente, e merecidamente o título do Botafogo, né? Porque se a gente olhar a campanha como um todo, o Atlético fez sim a segunda melhor campanha da fase de grupos, mas a partir daí o Atlético tem um momento de grande brilho, que talvez seja o grande brilho do ano do Atlético, que são aquelas 2 partidas contra o River. O Botafogo, por outro lado, faz um ano incrível, consistentemente, né? Não conseguiu fazer isso na Copa do Brasil, foi até prejudicado pela arbitragem na eliminação contra o Bahia, mas enfim, caiu cedo no torneio. Mas é o atual líder do Campeonato Brasileiro e fez uma campanha consistente com um chaveamento difícil, né, na Libertadores. Elimina o Palmeiras, que até então esse Palmeiras do Abel nunca tinha caído antes da semifinal, e cai para o Botafogo, cai num jogo difícil, né, que veio aquele fantasma do vai deixar virar, né, tem aquele gol anulado do Gustavo Gomes ali no finalzinho, o Botafogo se segura contra o São Paulo, atropela o Peñarol no primeiro jogo da semifinal e chega muito forte. E o Galo, ao contrário, vinha se fazendo uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro e teve, como eu falei, esse grande momento contra o River Plate. O Botafogo não, e o Luiz Henrique, uma das grandes estrelas desse time, hoje, né, o time jogando com 1 a menos, ele é responsável direto pelo placar de 2-0 no primeiro tempo, então realmente se consolida como um jogador muito importante. E nas últimas rodadas, né, os principais destaques vinham sendo o Savarino e o Almada, né, menos o Igor Jesus e o Luiz Henrique, que conquistaram, inclusive, lugares na seleção brasileira, pelo que vinham jogando e tinham perdido um pouco desse protagonismo. Mas Luiz Henrique provou hoje, né, porque é o craque, porque foi eleito o craque da partida e o craque da competição como um todo. Perfeito. Agora, depois da expulsão, o Milito demorou para mudar, Mili? Você já falou que ele poderia ter mudado. Dá para a gente colocar na conta dele esse 3-1? Olha, eu acho que o trabalho do Milito no Galo é um trabalho muito bom, né? Mas o time faz 10, agora 11 partidas que não ganha, né? Então tem alguma coisa acontecendo ali. Não é difícil notar que tem problemas no elenco. Assim, a gente já viu brigas entre o Scarpa e o Hulk, depois falaram que ficou tudo bem, depois a gente viu brigas também entre o. Agora eu falei nessa do Vargas, o Davidson, o Lianco, gente. Quando o Galo eliminou o River, o Lianco deu uma entrevista que me chamou muita atenção. Porque ele falou, o Davidson é insuportável, eu não tô brincando. Ele falou, é verdade isso que eu tô falando. Mas ele é craque e ele decide jogos pra gente. E quando ele falou isso, eu senti que tinha alguma rusga ali dentro, sabe? Ele não estava falando brincando, ele não falou brincando. E eu acho que é normal também. Um time é relacionamento, mas se você chega numa final com jogadores se estranhando, como a gente viu imagens do treino, e hoje, no primeiro tempo, gente, quando o Galo com 11 jogadores, o Botafogo com 10, eles estavam brigando. Eles estavam brigando entre si. Então tem alguma coisa ali que não é só o Milito, sabe? Embora isso também passe por ele, né? Você criar harmonia no elenco passa também pelo treinador. Mas tem alguma coisa ali que vem de longe. Ele poderia ter feito a substituição antes, Alicia? Sim. Desculpa, você me perguntou isso e não respondi, né? Vai lá, Alicia. Eu acho que sim, mas eu acho que assim, a gente tem mais expectativa de uma substituição imediata ou mais rápida de quem fica com 1 a menos, porque obviamente precisa fechar a casinha e tentar se proteger de qualquer forma. Quem fica com 1 a mais tem um pouco mais de liberdade para você explorar esses espaços com quem você já tem dentro de campo. O que eu acho que foi o problema foi muito mais uma mudança no esquema de jogo. Né? A gente sabe, para usar um exemplo, né, utilizando o Botafogo num momento menos glorioso, quando o Palmeiras toma aquele 3-0 do Botafogo ano passado no Newton Santos, o Abel não faz nenhuma alteração no intervalo. O time que volta e o time que se recupera e faz aquele 4-3 é o mesmo time do primeiro tempo. Então é possível você mudar a forma de jogar com os mesmos jogadores que você tem dentro de campo. E o Galo pareceu não saber fazer isso. O Milito não conseguiu encontrar esses espaços, e esses espaços estavam lá. O próprio Scarpa, por exemplo, de repente ele não tinha o Gregory no caminho dele, de repente ele praticamente não tinha mais obrigação de recomposição, ele poderia ter jogado mais enfiado do que ele joga normalmente, e o Galo ficou, como muito bem definiu a Mili, nesse jogo aqui, naquela linha de handball, passando a bola, né, sem conseguir entrar na grande área, sem conseguir agredir o Botafogo
com eficácia. No segundo tempo, ele nem muda tanto o esquema de jogo, mas ele muda os jogadores, e aí o Mariano, especialmente por conta do Mariano, faz uma grande partida, e o Vargas consegue fazer o gol. Não vou dizer que ele fez uma excelente partida, porque ele perde 2 gols que poderiam ter feito a diferença na história da partida e na história do Galo. Então, talvez tenha um pouquinho aí da conta do Vargas individualmente também. Mas não acho que o problema foi só não mexer nas peças, acho que foi não conseguir encontrar soluções para um espaço que se criou. E aí houve um momento ali no finalzinho do primeiro tempo que você mal percebia que o Botafogo tinha um a menos em campo. Justamente méritos do Arthur Jorge do Botafogo, de conseguir segurar isso taticamente, e aí demérito do Milito e dos jogadores do Galo de não conseguir encontrar esses espaços. Roberto Rodrigues diz aqui, ó, o Vargas errou 2 gols feitos, a culpa não é do técnico, o treinador não joga. Não joga, mas faz jogar, né? Envolve o time, faz aquela... o ambiente, como a Mili falou já, né? E não conseguiu fazer porque voltou do intervalo melhor, bem melhor, parecia até outro time. Mas aí, como você falou, né, Mili, já era tarde. Não deu. Eu acho que o Botafogo ficou atônito com a expulsão. Acho que todo mundo ficou, né? O Botafogo, o Arthur Jorge ameaçou mexer, então ele ficou em dúvida se ele ia mexer ou não. O Botafogo recuou, ficou lá com uma linha de 6 atrás, mas bem atônito. O Botafogo demorou uns 20 minutos para conseguir fazer alguma coisa, pegar a bola e tentar um contra-ataque. E o Galo não aproveitou. O Galo não. Então, se o Milito, eu não sei, mas assim, 10 minutos dessa morosidade, desse toque para o lado, coloca alguém, mexe. Porque aí você muda um pouco essa atitude. Era uma atitude meio. Parecia jogo da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, era final de Libertadores, sabe? Então, faltou sim, faltou uma potência ali no Galo, que sobrou no Botafogo, porque depois que o Botafogo entendeu como o jogo seria. Ele falou, então tá bom, então ficaremos aqui e sairemos no contra-ataque. É um time que faz isso muito bem. E o segundo gol, que a Alice falou, né, absurdamente a inteligência do Luiz Henrique. Era uma bola perdida. Era uma bola, ele não tinha que fazer, mesmo se ele recuperasse aquela bola. Então ele foi muito inteligente. E o Botafogo fez isso. O Botafogo estava com o coração na ponta da chuteira. O Galo não. Eu tive essa sensação também, Mili. Eu acho que a nosso chat, assim, a galera que está vendo a gente também, porque 95% estão votando que foi um resultado justo, Alicia. Foi um resultado muito justo. E assim, justo pelo conjunto da obra, e aí, né, a final única. Né? Copa, o sistema já é para favorecer, para não necessariamente favorecer o melhor. Né? E a final única, ela realmente pode dar qualquer coisa. E, de fato, essa final única proporcionou que o melhor time vencesse, e acho que o melhor time, inclusive, dentro da partida, porque você conseguir se segurar, e a gente está falando de um time que tem problemas, um Galo que vai mal no Campeonato Brasileiro e tal, mas é um time que tem o Daverson, que é um atacante eficiente, que tem o Hulk, que tem o Paulinho, que tem o Scarpa, que tem o Vargas, que tem o Mariano, é um time muito bom. Então, você conseguir se segurar o jogo inteiro com 1 a menos, esse time foi melhor. Esse time foi melhor, o resultado foi justo, e o Botafogo é um time melhor que o Atlético. O Botafogo é um time melhor do que todos os outros times do continente. Então, acho que nesse sentido, o futebol não é sobre justiça, ainda bem, porque senão seria muito chato, mas fez-se justiça, nesse caso especificamente, porque o Botafogo foi o melhor time da competição, e acho que foi melhor hoje, porque precisou lidar com uma circunstância quase inédita. Né? No caso de final de Libertadores, inédita, você, né, ficar tanto tempo com 1 a menos. Então, o Botafogo soube lidar com a adversidade, e aí foi engraçado, né, para trazer o fator emocional do Botafogo, né, que virou essa coisa, esse grande fantasma do Botafogo. Nos meus grupos de zap aqui do futebol, já estava todo mundo assim, tá vendo, já tinha 2 caras chorando na hora do hino, aí o Botafogo vai lá, o Gregor é expulso com 30 segundos de jogo, aí o emocional grandão do Botafogo, né, que todo mundo falou depois de vencer o Palmeiras na terça. E de fato foi, o Botafogo, né, olhou o abismo na cara e falou, a gente vai se segurar, a gente vai dar um jeito de ganhar o jogo mesmo com 1 a menos, e conseguiu fazer isso numa diversidade gigantesca, gente. Assim, você me perguntar, meu time tá jogando, você prefere ficar com 1 a menos ou tomar um gol com 1 minuto de jogo? Eu prefiro tomar um gol. Ficar com 1 a menos logo no começo é trágico, e o Botafogo conseguiu superar isso e venceu o jogo por 3 a 1, né? O gol saiu no final
no último minuto da partida, mas foi 3-1. É um resultado absolutamente impressionante para o Botafogo, dadas as circunstâncias da partida. Essa é uma boa dúvida. Você prefere que o seu time tome um gol ou perca um jogador menos de 1 minuto de uma final de Libertadores? Difícil, hein? Eu acho que o botafoguense teria votado no toma um gol. Vamos ver. Mande aqui, chat, que eu estou de olho. Não esquece de deixar o like. Agora, as imagens da torcida, muito impressionante, né? Quero até deixar um beijo para o meu amigo Nelson, que foi de ônibus do Rio de Janeiro até Buenos Aires. As imagens são incríveis. O estádio não estava completamente lotado, mas estava muito, muito cheio, e a festa estava bonita demais. Esse estádio é maravilhoso. E é engraçado ver o estádio do River em preto e branco, né? Porque o estádio do River é vermelho, né? A gente vê esse estádio sempre vermelho. Isso é interessante. Eu realmente não gosto da final única. Eu acho levar a torcida brasileira para um, sabe? É brasileira porque foi, né? Aliás, é o terceiro time carioca que ganha, não é? Foi Fluminense, né? Isso. Botafogo. Flamengo, Fluminense e Botafogo. Primeira vez 3 times da mesma cidade na sequência. E 3 times do Rio. Mas eu achei interessante, assim, vou chutar, tinha 68.700 pessoas hoje nesse estádio aí. Depois, quando sair o público, a gente vê. Mas para ser uma final única, assim, para o que foi, né? Você vai para outra cidade, normalmente são só pessoas que têm condição, né? De pagar para ir para um outro país, na verdade, ver a final. Né? Então, eu sou isso me entristece, eu não gosto disso. Eu acho que o time tem que jogar a final perto da sua torcida, 2 jogos, como sempre foi. Mas para ser uma final única foi muito interessante, porque eu não achei que estaria tão cheio assim, sabe? Eu achei que a gente veria um estádio um pouco mais da metade, assim. Mas não, e a torcida do Botafogo foi em maior número, né? Isso ficou bastante claro quando a gente estava ouvindo ali todo mundo gritar, o Atlético pegava a bola, era vaia, a voz da torcida do Galo era um tom abaixo, então a torcida do Botafogo foi. E o sentimento, a gente viu muita gente chorando, né? Um choro que estava represado, mais ou menos como foi a do Fluminense, né? O ano passado. Muita gente chorando, muita gente assim, é aquele choro que ficou anos, décadas represados, e esses times que demoram para conquistar, tem muito isso que o Adnet falou na abertura, sabe? É para quem também já não está mais aqui. Essa sensação de quem ganha sempre, como o Palmeiras da Alicia, que agora ganha sempre, é muito nítida, assim. É para quem não está mais aqui, é para quem veio a todos os jogos comigo e já não está mais aqui, é para quem me fez botafoguense, sabe? Então me emocionou quando ele falou da Beth Carvalho, porque eu acho que foi uma palavra, foi um grito de ordem muito importante. O Djonga também deu um grito de ordem muito importante, ele falou fogo nos racistas, então foi uma abertura bacana, assim, a despeito da cafonice da Conmebol, mas os dois foram bem. Perfeito. Ai, como é cafona, né, gente? Não consegue. Abertura, assim, em geral, evento de futebol, né? Festa de abertura de evento de futebol, em geral, dá ruim, né? Tem que ser uma coisa muito rápida e tal. Mas, e achei emblemática a fala do Djonga, né? Que é galo até o último átomo, né, do corpo dele, que é uma Conmebol que permite o racismo, que faz um discursinho bem vagabundo de 2 minutos no sorteio da Libertadores sobre racismo, mas deixa o racismo comer solto na competição, ter o cara como o Djonga, né, falando fogo nos racistas na abertura é muito impressionante, e acho que esse grito represado que a Miri falou, ele fez muito com que tivesse tantos torcedores do Botafogo em Buenos Aires. Eu conversei com o Lucas Prata, o Caju, que é meu colega de Sport TV, que é sergipano e botafoguense doente, estava lá como torcedor, estava lá com a sua companheira, com o pai, ele falou isso, tem gente do Brasil inteiro, o Botafogo é uma torcida nacional, e é uma torcida que está ansiando um grande título, né, o Botafogo, o último grande título do Botafogo é de 1995, então se você pensar, pessoas com quase 30 anos não tinham nascido, então tem uma coisa represada de títulos e tem uma coisa de se mostrar e se provar grande, se provar um time nacional. O Galo é um time gigantesco, mas é um time cuja torcida está muito concentrada em Minas Gerais e ali nas proximidades. O Botafogo não. Eu moro em Brasília, para quem não sabe, a torcida do Botafogo aqui é imensa, imensa. Eram fogos aqui o dia inteiro, né? Coisa que você, quem mora em São Paulo, você não tem torcida do Botafogo, mas no resto do Brasil tem. E isso ficou muito claro, e acho que esse título
consolida o Botafogo, né, nesse panteão dos grandes e dá essa alegria de que estava sendo esperada há tanto tempo.